Quantas vezes você já se viu preso naquele ciclo de começo depois ou amanhã eu faço, enquanto o tempo escorrega por entre os dedos? A procrastinação é um fantasma que assombra praticamente todos nós, silenciosos e sorrateiros, adiando nossos sonhos e metas. E se eu te dissesse que existe uma maneira de vencê-la em apenas poucos minutos? Sim, alguns minutos para transformar sua relação com o tempo e colocar a procrastinação de lado. Esse é um conhecimento que poucos realmente dominam, porém trazem grandes resultados. A resposta é entender os fatores que alimentam esse comportamento, encontrar estratégias certas e aprender com conceitos que revolucionam nossa produtividade. Parece fácil? Pode ser que você esteja disposto a conhecer o fundo e aplicar esses ensinamentos. Mas atenção, a chave não é apenas se livrar da procrastinação, mas aprender a dominar o tempo e usar esse controle para construir o que sempre quis. Neste vídeo, vamos explorar como cada detalhe pode mudar seu jogo. Mas não espere a fórmula mágica. Espere, sim, um caminho prático, humano e transformador. Pronto para descobrir como a procrastinação é derrotada e como sua vida financeira pode ser impulsionada junto com sua produtividade? Vem comigo. Fique até o final do vídeo. No quinto passo tem uma chave que vai te surpreender. A procrastinação, para muitos, começa como uma sutil ocorrência ao desconforto ou ao desejo de evitar tarefas desafiadoras. Lá no fundo, quem procrastina não é necessariamente preguiçoso. Muitas vezes, é alguém preso em um ciclo de autossabotagem que impede o início das atividades. Essa hesitação inicial pode ter raízes antigas, seja na infância, com os primeiros desafios, ou em experiências que causaram insegurança. Aquele projeto que parecia grande demais, ou a primeira vez que deixou uma tarefa para depois, tudo isso pode ser parte do processo. E assim, um comportamento ocasional se transforma, e hábitos diários que não têm levam a lugar algum. Para entender melhor, é interessante pensar em como o cérebro funciona nesses momentos. Diante de uma tarefa difícil ou desconhecida, ele aciona mecanismos de defesa que, às vezes, nos convencem de que, depois, é o melhor momento para lidar com aquilo. Afinal, quem nunca se pegou pensando, só mais 5 minutos? Isso acontece porque o cérebro prefere o conforto imediato ao esforço necessário para crescer e aprender. É quase um instinto de autoproteção que se repete até virar padrão. Essa origem psicológica da procrastinação é algo que todos, em algum nível, já experimentam. No entanto, é importante lembrar que esse ciclo não precisa ser eterno. Reconhecer a origem do comportamento já é um passo crucial para tomar as decisões e desenvolver o autocontrole tão necessário. Com o autoconhecimento, é possível identificar os momentos em que surge a procrastinação e compreender o que ela está tentando nos dizer. Esse conhecimento profundo de si mesmo nos abre portas para estratégias mais assertivas no combate à procrastinação. A procrastinação, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma questão de não querer fazer. Existem diversos fatores que são sugeridos para esse comportamento, e compreender essas influências é essencial para superá-la. Questões como o medo de falhar, a falta de autocontrole e até a ausência de autoconhecimento, apontadas para que alguém adie tarefas de forma constante. Imagine uma pessoa que evita começar um projeto importante, por exemplo, porque teme que o resultado não seja perfeito. Esse tipo de pensamento alimenta a procrastinação e nos prende em um ciclo de inatividade. Além disso, o ambiente ao nosso redor desempenha um papel significativo. Um ambiente desorganizado ou com muitas distrações acaba estimulando o adiamento das atividades. É fácil ver como a presença de um celular ao lado pode transformar uma simples pausa em uma sessão de só mais um vídeo, que dura horas. Da mesma forma, quando não há um planejamento claro do que precisa ser feito, a procrastinação se infiltra de forma quase imperceptível. Um ambiente preparado para o foco, por outro lado, pode ser um aliado poderoso nesse processo de autodomínio. Outro fator menos comentado, mas muito presente, é o cansaço mental. O excesso de atividades e informações que recebemos diariamente esgota nossa energia e capacidade de concentração, o que torna mais fácil optar pelo caminho da procrastinação. Quando a mente está sobrecarregada, ela naturalmente busca uma pausa, mesmo que isso signifique ignorar as tarefas mais urgentes.
Para superar esses fatores, é necessário um trabalho contínuo de aprendizado e adaptação, o que nos leva à busca por estratégias práticas. Para enfrentar uma procrastinação de maneira eficaz, é essencial adotar estratégias práticas que facilitem o início e a conclusão das tarefas. Uma das táticas mais eficazes é a prática da segmentação, ou seja, dividir uma tarefa maior em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso reduz a sensação de sobrecarga e torna o processo menos desafiador. Imagine alguém que precisa ler um livro extenso. Ao invés de ler o livro como um todo, essa pessoa poderia estabelecer metas diárias de leitura, como ler apenas um capítulo por dia. Esse pequeno ajuste já torna o processo mais fácil de ser realizado. Outra estratégia que funciona bem para combater a procrastinação é estabelecer prazos curtos e específicos para cada etapa. Pessoas que procrastinam geralmente respondem melhor aos prazos mais próximos, pois a urgência gera uma pressão positiva. Criar pequenas recompensas para si mesmo após concluir uma tarefa também ajuda a manter o ânimo. Por exemplo, após uma hora de trabalho focado, permitir-se uma pausa para relaxar um pouco pode ser uma dose de motivação necessária para seguir em frente. A combinação de prazos e recompensas forma um ciclo positivo de produtividade. Por fim, criar uma rotina matinal estruturada pode ser uma ferramenta poderosa. Ao iniciar o dia com atividades produtivas e organizadas, a mente já entra em um estado de foco e autocontrole. Isso pode incluir pequenas ações, como revisar uma lista de tarefas ou praticar alguns minutos de meditação para reduzir o estresse. Essas práticas simples, quando repetidas, formam um hábito que ajuda a superar a procrastinação e coloca a pessoa em um estado mental mais preparado para enfrentar seus desafios diários. A lei de Parkinson afirma que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Em outras palavras, se damos a nós mesmos um mês para completar uma tarefa, essa tarefa acabará ocupando todo o mês. Esse conceito é fundamental para entender a procrastinação, pois mostra como a falta de prazos claros pode levar a um prolongamento desnecessário das atividades. Muitas vezes não é uma complexidade da tarefa que nos impeça de realizá-la, mas sim o tempo excessivo que nos permite finalizá-la. Essa lei nos ensina que, ao definir prazos menores e mais específicos, aumentamos nossa produtividade e reduzimos as chances de procrastinação. Imagine uma tarefa que você precisa fazer em 2 horas. A pressão do tempo cria um senso de urgência que nos leva a focar no essencial e cortar as distrações. Para quem lida com procrastinação, adote essa abordagem é transformadora, pois não há mais espaço para empurrar com a barriga. Esse limite claro obriga o cérebro a priorizar o que realmente importa. A aplicação prática da lei de Parkinson envolve prazos estipulados mais próximos e desafios mais realistas. Ao preferir dedicar um dia inteiro a uma única tarefa, experimente definir que ela seja concluída em 2 horas. Esse tipo de autocontrole sobre o próprio tempo, aliado ao autoconhecimento, ajuda a transformar a procrastinação em produtividade. E é exatamente nesse ponto que entender a si mesmo faz toda a diferença no combate a esse hábito tão prejudicial. Vamos entender a seguir por que isso acontece. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para superar a procrastinação. Conhecer a si mesmo significa entender os próprios padrões, confiar nos momentos em que a procrastinação costuma aparecer e saber exatamente quais gatilhos desperta esse comportamento. Muitas vezes adiamos tarefas porque não temos clareza sobre o que realmente nos motiva ou nos impede. Ao investir no próprio processo de autodescoberta, conseguimos identificar quais atividades nos trazem energia e quais nos drenam. Esse nível de autocompreensão é essencial para desenvolver um estilo de trabalho mais produtivo e alinhado com nossas verdadeiras necessidades. Além disso, o autoconhecimento permite que a pessoa desenvolva o autocontrole, uma habilidade crucial para quem quer vencer a procrastinação. Compreender quais são os momentos do dia em que se sentem mais produtivos e quais situações a distraem. Identificar esses pontos é fundamental para agir e criar outro comportamento que facilitam a criação de uma rotina mais eficaz. Agora que você sabe o que é preciso para vencer a procrastinação, a questão é: está pronto para agir? Cada estratégia, cada insight, tudo está ao seu alcance.
mas só você pode dar o primeiro passo. Pense em como seria sua vida se você pudesse deixar para trás o hábito de adiar, transformar cada objetivo em uma conquista real e sentir o controle sobre o seu próprio tempo. Afinal, quem não quer viver com a sensação de dever cumprido? Qual será o seu primeiro passo? Vai ser uma mudança de ambiente, uma nova rotina matinal, ou até mesmo o simples ato de definir prazos mais curtos? Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nunca perderá uma dica nova.